Algumas empresas investem em tecnologia, processos, benefícios e estratégias sofisticadas de gestão, mas seguem enfrentando desmotivação, turnover, conflitos silenciosos, baixa conexão das pessoas com o trabalho. Hoje, vamos falar sobre um tema que impacta diretamente o engajamento, a retenção, o clima, a liderança e os resultados sustentáveis: a humanização das relações no ambiente corporativo. Será que o verdadeiro desafio está menos nas ferramentas e mais na forma como nos relacionamos dentro das organizações? Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional. E eu sou o Luiz Carlos Bueno, diretor-geral e fundador da Wisdom. Este episódio, minha gente, promete uma reflexão profunda e extremamente atual sobre como humanizar relações sem perder performance. Por que as lideranças tecnicamente brilhantes fracassam na gestão de pessoas? Será que o futuro da retenção de talentos passa mais pelo acolhimento do que pela remuneração? Se você lidera pessoas, atua em recursos humanos ou quer entender o futuro das organizações, fique conosco até o final. Para falar sobre esse tema, recebemos novamente Brenda Donato Endo, autora de artigos publicados nas redes da Wisdom e executiva com ampla experiência em recursos humanos. Brenda é psicóloga, especialista em gestão estratégica de pessoas, possui MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, com formações complementares em coaching, psicodrama, PNL, design thinking e desenvolvimento humano. Ao longo de sua trajetória, participou da construção de ambientes reconhecidos por muitos anos entre as melhores empresas para se trabalhar na Great Place to Work. Brenda, de novo, é um grande prazer recebê-la novamente no Papo de DHO. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada novamente pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E agora falando de humanização, então muito bom estar aqui com vocês. No outro episódio você falou sobre a segurança psicológica. Isso. E agora vamos falar sobre humanização. Aline, vai lá. Bom, vamos lá. Brenda, eu quero começar com uma provocação. Muitas empresas afirmam que pessoas são seu maior ativo, mas na prática ainda vemos relações frias, líderes despreparados emocionalmente e ambientes que adoecem. Na sua visão, as organizações realmente valorizam pessoas ou muitas vezes apenas discursam sobre isso? É triste, eu vou começar falando, aí todo mundo me conhece, bem sabe a minha visão crítica, mas o meu olhar sobre esse tema é de que nós, humanos, ainda não temos musculatura suficiente para lidar com aquilo que a gente não foi treinado para lidar, e são as emoções. Então, hoje eu entendo que, embora exista um discurso de que as pessoas estão no centro, no final do dia, o que a gente discute na mesa do board é número, é dado, é resultado. Então, nosso foco ainda está centrado naquilo que é mais racional, tangível e mensurável. Porque discutir de pessoas profundamente, discutir de razões, motivos, comportamento, é um tema de pouco entendimento para a grande maioria dos líderes. Então, isso acaba se tornando um tema guardado na gaveta. A gente prefere conversar sobre pessoas por meio dos números, como se os números fossem dizer coisas para a gente. Mas os números, eles na verdade, eles nos apoiam. Toda a resposta sobre pessoas não está necessariamente no número. Brenda, quando falamos em humanização das relações no ambiente corporativo, algumas pessoas podem entender isso de forma vaga ou subjetiva. Na prática, o que significa humanizar relações dentro de uma empresa? Bom, a primeira coisa é que eu queria desmistificar o romantismo em cima da humanização, né? Porque muitas vezes a gente confunde um pouco essa relação de liderança
com o passar a mão na cabeça, com o acolher o tempo todo. E não é sobre isso quando a gente fala de humanização. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender quando a gente fala de humanizar as relações dentro da empresa é entender o significado do que é ser humano. Então a gente precisa definitivamente entender que quem vem para o jogo entregar resultado dentro de uma corporação é um humano. E o que significa ser humano? Significa ser imperfeito, significa ter uma construção de história, uma construção de personalidade, e tudo isso vem para a relação. Então, a gente precisa entender quem é este humano que está dentro da empresa. O que ele sente e por que ele se comporta da maneira como ele se comporta. A partir do momento em que a gente tiver leitura deste humano, e entender todo esse contexto, a gente certamente vai conseguir extrair o melhor dele para a entrega de um propósito final, de um propósito de time. Então, a gente precisa enxergar quem é que está aí além desse crachá. Isso é humanizar. Não é abraçar, não é dar beijo, não é dizer sim sempre, não. É entender quais são as motivações dessa pessoa. Se ela não faz, por que ela não faz? Se ela fez cara feia, por que ela fez cara feia? Se ela fez o manejo que ela fez e que é um manejo de um não combinado, por que isso aconteceu? Então a gente precisa ter leitura social das pessoas. Então não basta hoje você ser só o líder técnico que conhece sobre o seu processo, que conhece tecnicamente. O líder, que é o líder humano, que a gente fala, é o líder que conhece efetivamente sobre comportamento de pessoas, conhece com profundidade, conhece com o olhar de quem sabe o porquê que as reações aconteceram daquela forma. E é o líder que vai saber com certeza fazer o manejo correto das relações para a entrega de um resultado maior. Dá trabalho. E é por isso que muitas vezes a gente vai para a vertente do processo. Porque a gente tende a querer racionalizar aquilo que muitas vezes não é racional. Aquilo que muitas vezes não soma dois. Então, essa é a nossa tendência natural. Por isso que a gente acaba achando que é mais fácil ir para um caminho mais mecanizado na liderança, com uma cartilha debaixo do braço. A cartilha não dá certo, porque ser humano e estabelecer uma relação humanizada não é por meio de uma cartilha. E cada um vai reagir de acordo com a sua vivência, com a sua personalidade, com aquilo que aconteceu no seu passado. Quando a gente vem para o jogo da empresa, como eu comecei nessa frase, a gente vem para o jogo na empresa com tudo aquilo que a gente é. E isso é inevitável. Excelente, Brenda. No seu artigo, você traz uma forte reflexão. Processos de RH são meios, mas o grande diferencial estará no comportamento das lideranças. Na sua visão, o futuro da gestão de pessoas dependerá mais de tecnologia e processos ou da maturidade das lideranças? Eu diria, eu vou dar um zoom aí nessa resposta, que o futuro das empresas e o futuro da humanidade dependerá do nível de maturidade, do nível da consciência dos seres humanos. A gente volta a falar de pessoas. Então, quando a gente fala de lideranças mais maduras, a gente também passa por um processo social de uma sociedade mais madura e consciente, entendendo que o processo, a ferramenta, a inteligência artificial são meios e elas só operam no final o nível de consciência de um humano. Então, cada vez mais, para você exercer essa liderança humanizada, para você exercer este papel que vai além da entrega de um resultado, a gente precisa aprofundar o nosso conhecimento sobre pessoas, sobre comportamento humano. Sem isso, não há eficiência na entrega de resultado por meio de pessoas. Brenda,
Você também menciona que as pessoas escolherão cada vez mais a experiência que desejam viver em suas carreiras. Estamos entrando em uma era em que o profissional avalia a empresa tanto quanto a empresa avalia o profissional. Essa é uma realidade? Sem dúvida é uma realidade. E que bom que nós chegamos a ela, né? Então, hoje, as pessoas elas buscam ter mais do que um trabalho, ter mais do que um emprego. Elas esperam ter voz, elas esperam ser ouvidas, elas esperam que a opinião delas seja ao menos considerada. E aí, novamente a gente fala de nós temos aí pelo menos 3 gerações trabalhando ativamente no mercado. Novamente a gente fala de conflitos de geração, que não é nenhuma novidade, né? Então a gente tem talvez um líder que ainda esteja num pensamento, num modelo mental muito mais de comando e controle. A gente tem um líder no meio do caminho que está aprendendo a abandonar comando e controle e aprendendo essa nova expectativa de liderança dessas novas gerações. E a gente tem uma geração que quer ter voz. Então, ou seja, a gente precisa colocar tudo isso a serviço da colaboração, porque os extremos eles nunca são válidos, né? Em nada, absolutamente nada na nossa vida. Então a gente precisa trazer todo mundo para esse pensamento mais central de colaboração e entender que todos importam. Então a empresa ela vai ganhar muito mais se o primeiro passo dado é um passo de uma escuta genuína. E entender que de alguma maneira não se perde poder quando a gente abre para escutar, se ganha confiança. Então, as empresas que ainda buscam o comando e controle e o poder têm muito a perder, porque essas pessoas não vão querer estar nesse ambiente. E o outro ponto que eu falo sempre, quando os combinados são claros e as expectativas são faladas de maneira transparente, o movimento das pessoas acontece naturalmente, seja ele de permanecer ou de não permanecer. Então, a gente precisa criar esse ambiente e esse espaço genuíno, porque isso também faz bem para a própria corporação, para que as pessoas que não queiram estar, não estejam. Um ponto muito importante do seu artigo é que não basta encontrar profissionais tecnicamente brilhantes se faltar equilíbrio emocional. Na prática, quanto custa para a empresa promover líderes tecnicamente fortes, mas emocionalmente despreparados? Eu vou dizer para vocês que custa bastante. Esse custo, para mim, muitas vezes é imensurável, porque ele pode estar custando ação trabalhista indireta, ele pode estar indireta não, direta, né? Então, uma ação trabalhista é um custo direto efetivo, mas que a gente não olha para ele. Ela pode estar custando o turnover, que também é um outro ponto direto, então ela pode estar custando muito. E mais ainda, quando este gestor ele não tem musculatura de autopercepção e autorresponsabilização de entender que o comportamento dele importa e o comportamento dele impacta. Porque uma coisa é você entrar para a liderança com uma cartilha embaixo do braço e você vê que no dia a dia a cartilha não serve, ela pode ser um guia, mas ela não serve porque os desafios eles se projetam de inúmeras formas, né? E muitas vezes ele não está escrito na cartilha o desafio, então é um guia e não algo definitivo. E aí você vê que aquilo que você imaginou não era bem aquilo, você tropeça, comete erros nas relações, comete erros com as pessoas, e aí você percebe de maneira muito consciente o seu impacto na relação. Esse é um líder que emocionalmente causou, mas está disposto a assumir o seu 1/3 da responsabilidade. Então daí, embora a empresa perca, ela vai ganhar muito mais depois com o nível de consciência desse gestor. Porque certamente ele vai passar a ensinar isso que ele aprendeu também. Então este é um líder.
O maior problema e o maior risco para as corporações, na verdade, no meu ponto de vista, é aquele líder que causa tudo isso quando ele começou a operar como líder, não percebe e continua gerando responsabilidade, muitas vezes na empresa, na falta de budget para contratar pessoas, por isso as pessoas estão insatisfeitas, no aumento salarial que a empresa não deixou dar. Este líder, para mim, é o líder problemático. Porque o que se espera de um líder na corporação? Esse é o maior papel que qualquer gestor pode ter. Essa musculatura de saber navegar entre os extremos de interesse da corporação e das pessoas. Saber ter uma comunicação clara, transparente e adulta com adultos. Aquele líder que fica o tempo todo tentando apaziguar cenários ou dizer eu não dei o seu aumento porque o RH não aprovou o seu aumento, é o líder que vai causar muito problema para a organização, porque ele não consegue assumir nem a voz dele na própria liderança. Então, este líder é perigoso e muitas vezes ele fica na empresa durante anos. O líder que não assume o seu terço na responsabilidade para liderar é um problema. O líder que erra, mas consegue enxergar genuinamente o seu erro e se recompor, é o líder que merece aplausos e continuidade, porque aí sim a gente pode dizer que a empresa ela tem líderes fortes, em resumo. E eu, se você me permitir acrescentar, o líder que sabe que um clima de medo ou silêncio, tem consciência disso, ele não vai se legitimar. Que tenha consciência de que conflito é altamente improdutivo. Então, não dá para ser conivente ou complacente com conflitos dentro da equipe. E que precisa, não sei se você concorda também, que pode até no início ter resultados, eles aparecerem, mas no longo prazo, no médio e longo prazo, se o comportamento dele não for aderente à cultura da empresa, a coisa vai para o buraco. Sim. Você concorda? Concordo, mas o perigoso, né, Luiz, é que tem muitos líderes que se alimentam do conflito do time para sobreviver. Se alimenta, porque se o time está conflitando, o time está enfraquecido e o líder está no poder. Então é muito melhor ter as pessoas brigadas para você ficar no centro do que você ter as pessoas coesas, porque daí o risco de você não estar no centro é muito maior. Mas eu concordo com o que você falou, mas entendo que o líder que administra para o conflito não é um verdadeiro líder. Não. Em termos de gerar engajamento e tal. Não, até assim, ó, e só colocando um aspas aí, né, no conflito, o conflito é necessário, porque é do conflito que saem mudanças, ideias, mas desde que eles estejam no cenário e na proporção ideal, e não que o conflito exista e não seja tratado ou colocado à mesa. Esse é o perigo, né? É desse líder que a gente está falando. A gente está falando desse líder que permite o conflito sem resolução. Permite o conflito sem a voz. Conflito que vai gerar inovação. Conflito que vai gerar inovação. Brenda, uma pergunta. Em nosso último encontro aqui, a gente conversou sobre segurança psicológica, como eu comentei lá no início. Como você conecta humanização com este tema? Ou seja, qual é a relação entre ambiente humanizado e segurança psicológica? Assim, ó, embora as pessoas confundam um pouco, né, o tema segurança psicológica, a gente fala da relação do time. Então, segurança psicológica não é de um para um. Segurança psicológica é algo gerado no time, é na composição geral de um time. Quando a gente fala de humanização, aí eu estou falando de um para um. Então, o primeiro ponto é esta grande diferença, né?
Então, segurança psicológica, eu tô falando da relação de um time. Humanização, eu tô falando do olhar individualizado para as necessidades daquela pessoa e quem é aquela pessoa. Então, são assuntos que se complementam. Se eu não tenho a cultura de segurança psicológica, eu não vou conseguir nem chegar a ter uma visão de humanização das pessoas. Então, a partir do momento em que eu crio este ambiente de segurança psicológica, eu permito que as pessoas demonstrem quem elas são, efetivamente. Então, uma coisa está associada à outra, uma coisa precisa da outra para existir dentro do ambiente corporativo. Beleza. E ainda nessa pergunta, seria razoável dizer o seguinte: o primeiro passo é a relação de voz real, de confiança no 1 a 1. E esse 1 a 1 é que vai caminhar para fazer a segurança psicológica do grupo, é isso? No meu ponto de vista, eu entendo que primeiro você cria o ambiente de segurança psicológica, para depois você estabelecer a relação de 1 para 1. Você não vai conseguir entender a necessidade do seu colaborador e se aproximar dele para ouvir genuinamente se ele percebe no seu comportamento que você não dá espaço para voz. Então você não vai conseguir chegar na pessoa, né? Então a primeira coisa é você criar esse ambiente. E depois do ambiente é automático, inclusive, as pessoas se aproximarem de você enquanto gestor para tratarem as suas questões individuais. Acaba sendo um processo automático. As pessoas sentem que, já que aqui é um ambiente seguro, eu posso ter conversas francas, honestas e verdadeiras com o meu gestor. Beleza. E entre as pessoas do grupo. E entre as pessoas do grupo. Porque embora a gente coloque também o gestor no centro, eu costumo dizer que a gente tem que tirar um pouquinho a capa do super-herói do gestor e entender que a gente está num ambiente corporativo lidando com adultos. E adultos sabem resolver seus problemas, né? Eles não precisam de orientação o tempo todo. E Brenda, muita gente associa ambiente humanizado com evitar conflitos. Você falou um pouquinho sobre isso agora há pouco. Mas conversas difíceis também fazem parte das relações maduras. Portanto, como equilibrar acolhimento e franqueza? Eu acho que a franqueza e a autenticidade são coisas que nunca podem sair do jogo. Nunca podem. A gente precisa, não é pode, a gente precisa falar tudo de maneira franca, autêntica, porque isso é o respeito que as pessoas merecem. Então, se eu tenho uma pessoa no meu time que... eu vou dar um exemplo bem banal, tá? Chega todos os dias atrasada e o atraso dela faz com que o resultado da outra pessoa do time seja potencialmente prejudicado, eu preciso falar com a pessoa francamente e honestamente. E eu preciso tomar uma medida em prol de todo o time. Então, para mim, se eu estabeleço uma postura autêntica e franca com as pessoas, não tem como errar. E aqui eu não tô falando da forma, porque você pode falar as coisas de maneira muito agressiva e sem nenhum tipo de acolhimento. E você pode falar esta mesma coisa que você precisa falar do horário, entendendo o ponto de vista e também abrindo para saber se existe algum problema que impeça a pessoa de cumprir aquilo que foi acordado. Então, tudo pode ser dito. Tem o momento certo, a forma certa, mas tudo pode e precisa ser dito para estabelecer essa relação de inclusive, humanização. Então, eu sempre falo que adultos não deixam o problema para trás. Adultos resolvem os problemas. Adultos percebem o que está acontecendo. Adultos tratam os incômodos. Se a gente começa a perceber alguma coisa que não tá legal e não falar,
seja na relação com o nosso time ou o próprio time na relação com o líder, tem algo de errado. Tem algo não amadurecido. Tem um problema efetivo. E aí a gente está falando de problemas de maturidade e consistência emocional. O que me impediria de sentar com o líder com toda a franqueza e falar para ele coisas que me incomodam? Um ponto talvez seja a postura do líder, mas ainda assim volta a pergunta: o que te impede de enfrentar essa postura, inclusive? Porque é por meio dessas conversas difíceis que você também gera nível de maturidade e você também estabelece limites entre as relações sobre aquilo que é possível aceitar e aquilo que eu não aceito. Então, essa postura é uma postura que é importante, porque se a gente vai deixando coisas para trás nas relações e a gente não vai se posicionando e não vai estabelecendo os limites dessas relações, a gente gera adoecimento. Então, de novo, essa frase eu vou repetir para vocês muitas vezes: adultos resolvem. Adultos não ficam sentido, adultos não falam pro amiguinho, adultos resolvem. Porque a gente deve, e eu tô falando que não necessariamente tem, nós devemos ter, a partir dos 25 anos de idade, o cérebro maduro oficialmente, aqui eu tô falando de fisiologia, para tratar as questões emocionais. Se a gente não tem esse cérebro maduro, é porque a gente tem que voltar lá na nossa história e tratar o que tem que tratar, para poder ter. Essa é a evolução da humanidade. Com certeza. Brenda, você menciona algo essencial, entre aspas, o tom do topo. Gostaria que você contasse a nossos ouvintes o que significa essa expressão tom no topo e também comente sobre quanto o comportamento da alta liderança influencia a construção de uma cultura mais humanizada. Eu vou falar para vocês sobre o tom do topo, sobre duas perspectivas diferentes, tá? E a gente, no meu ponto de vista como RH, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando, enquanto RH, a gente usa o tom do topo e quando, enquanto RH, a gente abandona o tom do topo e vai por outros caminhos. Porque tem momentos que a gente tem que abandonar o tom do topo. Então, primeiro, o que é o tom do topo? Quando você implementa processos culturais, esses processos culturais, principalmente, ou todos os processos de gestão de pessoas, eles precisam ter assinatura do board, do conselho, da liderança. Então, a gente precisa começar sempre qualquer trabalho relativo à cultura organizacional seguindo essa voz do topo. Isso é fundamental. E para seguir essa voz, a gente precisa entender o que pensa o topo. A gente precisa escalar o cume, sair da nossa cadeira e conversar com os gestores. Porque é por meio deste pensamento que a gente vai construir, consolidar todo o nosso processo, toda uma cultura, principalmente empresas com fundadores na operação. Então, a empresa ela foi fundada por um propósito e com um tom de um fundador, que desejou aquele negócio, que construiu aquele propósito. E o RH precisa estar alinhado a isso, e precisa estar de bem com isso. Né? Porque não adianta a gente entrar para uma empresa e olhar para o tom do dono, do fundador, e falar, puta, eu não concordo com nada disso. Cara, então não fique, RH, pelo amor de Deus, não fica você também reclamando, para ser mais um parte do problema, certo? Então você precisa concordar com aquilo, você precisa acreditar naquele tom. E no meio do caminho dessa relação, o tom vai estar distorcido, porque embora o fundador, o CEO, o C-level, eles são humanos. Com certeza. Então, eles vão ter coisas muito positivas e vão ter coisas que não são tão legais, tá? E o que a gente sempre tem que balizar ele está mais alinhado e mais aderente ou mais desalinhado? Esse tem que ser o nosso olhar. O discurso dele está mais alinhado com aquilo que ele deseja
ou menos alinhado e trazer o nível de consciência. Então, o RH tem que escalar o cume e tem que encontrar uma via de comunicação com esse topo, para que o RH possa ajudar essa voz do topo descer e dissipar, ser disseminado para toda a organização. Então, este é o conceito do olhar do topo. Agora eu quero trazer um outro ponto de vista, uma estratégia com uma pirâmide invertida, porque as cartilhas de RH dizem que tudo tem que começar vindo do topo e descendo. E no meu ponto de vista, a resposta é: nem tudo tem que vir do topo. Porque tem coisas que o topo não tem nem condição técnica de decidir e muito menos de entender que faz mal para a corporação. Então, a RH muitas vezes tem que fazer um movimento invertido. Então, vocês acham mesmo que se a gente subir para falar filosoficamente com um CEO que a vida inteira foi treinado para olhar números e dados e finanças e for discutir segurança psicológica com eles, eles vão super concordar e falar: ah, ok, vamos trabalhar segurança psicológica. Vocês acham que dá para fazer um trabalho desse do topo? Muitas vezes não dá. Muitas vezes você tem que gerar necessidade na base. Então você tem que começar a falar com a base, porque daí a base vai olhar para cima e vai falar assim: puxa, mas eles não se comportam assim. Então vamos colocar na pesquisa de clima? Vamos, entende? Daí você trabalha da base para que a partir do letramento da base, a base solicite para cima. Então muitas vezes a gente tem que inverter esse conceito de tom do topo, para que a gente possa gerar nível de consciência coletiva e a partir do nível de consciência coletiva conseguir arar a terra e plantar a semente. Então, a gente tem que sempre olhar o tom do topo sobre as duas perspectivas. O tom cultural vem do topo e a gente vai trabalhar com o tom que vem do topo. Quando a gente quiser movimentar e gerar engajamento de alguns processos que a gente precisa mudar, talvez não seja começando pelo topo, e sim pela base. E de certa forma, você no podcast sobre segurança psicológica, você contou como você teve que recuar, começar primeiro dentro da própria área de RH para depois aprender e levar isso para a companhia como um todo. Exatamente. Brenda, você afirma algo marcante. A ferramenta de retenção do futuro será o acolhimento, o ouvir legítimo e a fala que direciona. Pode aprofundar para a gente um pouquinho dessa visão? Quando eu falo de acolhimento, eu falo dessa escuta genuína, desse ouvir não para responder, desse ouvir para entender. Isso é o grande acolhimento que a gente pode na verdade, entregar para as relações que a gente estabelece com as pessoas. Então, a empresa que está disposta, o líder que está disposto, o RH que está disposto a ouvir genuinamente a contribuição das pessoas, entender por que aquela contribuição está vindo naquele tom, daquele jeito, naquele formato, são as pessoas que vão conseguir estabelecer também conexão genuína e promover retenção. Porque ninguém vai fugir de alguém que escuta genuinamente, que cria laços, que como consequência cria o laço de respeito efetivo. Entende? Então, a grande diferença das empresas que vão reter mais para as empresas que vão reter menos está nesse acolhimento, nessa escuta ativa, nessa proximidade que gera uma conexão efetiva. Porque hoje a gente está na era do distanciamento, está na era das telas, está na era da rede social, onde tudo é muito superfície. Quando a gente encontra pessoas dispostas a nos ouvir, isso gera conexão genuína. Isso gera retenção. Só que dá trabalho. É mais fácil você fazer uma comunicação em massa ou falar em rede para todo mundo, né? É mais fácil, mais rápido, mas não gera longevidade na relação.
Porque hoje eu tô com você te seguindo. Amanhã é tão frágil essa relação que amanhã você faz uma coisinha que eu não gosto, eu paro de te seguir. Eu te cancelo. Te cancelo. Então é isso que acontece hoje. Brenda, para encerrarmos, que conselho você daria para líderes e profissionais de RH que desejem começar a construir relações mais humanas nas suas organizações? Eu dou esse conselho, inclusive, para todos os líderes, para todas as pessoas que decidem estar à frente de pessoas. Estudem sobre desenvolvimento humano. Entendam sobre o que é ser humano. Entendam. Mais do que entender de processos de RH, a gente precisa começar a ter leituras mais consistentes sobre pessoas. Senão a gente vai continuar fazendo um monte de processo de RH que não vai fazer as pessoas chegarem a lugar nenhum. A gente só vai causar sofrimento. Então, entendam de pessoas com profundidade. Não queira trabalhar com pessoas entendendo de finanças. Queira trabalhar com pessoas estudando sobre desenvolvimento humano. É isso que a gente precisa saber. Beleza. Brenda, mais uma vez, muito obrigada pela profundidade da nossa conversa. Ficou claro que o futuro das organizações talvez não dependa apenas de inteligência artificial, tecnologia ou novos modelos de gestão, mas da nossa capacidade de sermos mais humanos dentro das empresas. Eu concordo com você, Aline. A conversa com a Brenda foi bastante rica e necessária. Obrigado, Brenda, por compartilhar conosco mais uma vez a sua visão e experiência. Eu que agradeço. Beleza. E fiquei muito feliz porque, de novo, como eu disse no outro podcast, faz muito tempo que a gente não conversava. E aí tivemos essa oportunidade hoje. Reforço novamente o agradecimento. É sempre muito bom estar com vocês e falando de um tema que eu sou apaixonada, que é sobre a existência humana. Beleza. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Quer conhecer nossos programas, artigos e soluções em desenvolvimento humano e organizacional? Acesse www.wisdom.com.br. Se gostou, compartilhe esse episódio com colegas, siga o nosso canal e lembrem-se, empresas crescem por estratégia, mas permanecem sustentáveis pela forma como tratam as pessoas. Até breve no próximo Papo de DHO, turma.